Estamos ao vivo. Podemos iniciar, estamos ao vivo. Ok. Muito boa noite a todos e todas que nos acompanham nessa live, que é mais uma atividade do Fórum pela Redução da Desigualdade Social, que tem feito seminários, publicado revistas. As revistas, com detalhe, a gente traduz a linguagem técnica, ou procura traduzir a linguagem técnica, para que ela chegue à ponta, ou seja, para aqueles que não entendem de economia, não entendem de finanças públicas, não dominam muito o que se consubstancia como mecanismos de viabilidade social, lives, e nossos objetivos são esses, é fazer chegar na ponta numa linguagem inteligível para quem não domina os assuntos técnicos, do que os nossos especialistas, nossos palestrantes estão pensando. O fórum ele é constituído hoje de mais de 31 entidades que se reúnem no fórum, através de seus representantes, e definem quais temas, quais artigos, que discussões nós vamos levá-la. Na live de hoje, nós vamos discutir como os mecanismos da dívida pública inviabilizam o desenvolvimento econômico do Brasil. Estamos tentando uma divulgação internacional do que é o Fórum, porque consideramos que ele obteve muito sucesso. Como eu estou vice-presidente para o Cone Sul da Associação de Economistas Latino-Americanos e Caribenhos, no próximo congresso da associação eu vou apresentar um trabalho sobre o que é o fórum, o que produziu, quais foram as discussões, numa tentativa de difundir pelos países da América Latina e do Caribe iniciativas com o mesmo espectro. Bom, eu sou o Hélio Donato, sou atualmente conselheiro federal do Conselho Federal de Economia, fui vice-presidente, fui presidente por 2 anos, hoje sou conselheiro e coordenador do Fórum da Desigualdade. Então, como é que nós vamos caminhar? Cada um dos palestrantes terá 20 minutos para fazer a sua exposição. Encerradas as exposições, nós teremos 20 minutos para perguntas dos internautas e participantes. Isso dado as limitações de tempo que as plataformas nos criam. A ordem de exposições será, em primeiro lugar, Maria Lúcia Batorelli, que é coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida desde 2000, membro titular da Comissão Brasileira Justiça e Paz da CNBB, graduada em Ciências Contábeis e Administração, especialização em Administração Tributária, foi auditora fiscal do Ministério da Fazenda, aposentada desde 2010, que sorte a dela, atuou como membro da Comissão de Auditoria da Dívida do Equador, criada pelo presidente Rafael Correia, 2007-98, aí detalhe, Rafael Correia é um dos poucos amigos que eu tenho no mundo. E da Comissão de Auditoria da Dívida da Grécia, criada pelo Parlamento Helênico em 2015. Assessorou a CPI da Dívida Pública na Câmara dos Deputados do Brasil, 2009 a 2010, e a CPI da PBH, Ativos S.A., que opera o esquema de securitização na Câmara Municipal de Belo Horizonte, 2017. É membro temporário do Expert Group of Anti-ONU, Bruxelas, 2009, New York, 2011. Vários livros e artigos publicados no Brasil e no exterior. O nosso segundo palestrante será José Menezes Gomes, economista formado pela UF do Mato Grosso, mestre em economia pela Universidade Federal, doutor de Congonhas, é isso? Campina Grande. Campina Grande, a minha velha Paraíba, minha querida Paraíba. Doutor em História Econômica pela USP, pós-doutor em Ciência Política pela Universidade Federal de Pernambuco, professor da Universidade Federal de Alagoas,
coordenador do Núcleo Alagoano pela Auditoria Cidadã e membro da Rede Internacional de Cátedras, Instituições e Personalidades sobre o Estudio de la Deuda Pública, RI-CDP. Nosso terceiro palestrante será Luiz Fernando Reis, professor do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UniOeste, coordenador do Núcleo Paraná, Região Oeste da Auditoria Cidadã da Dívida Pública. Então, senhores, senhoras, sem mais delongas, Maria Lúcia Fatorelli, a palavra é sua. Bom, boa noite, muito grata, Wellington Leonardo. Parabenizo pelo trabalho que você está fazendo à frente do Fórum Nacional pela Redução da Desigualdade Social, do qual faz parte esse evento. Cumprimento meus colegas de mesa e colegas também da Auditoria Cidadã, professor José Menezes, professor Luiz Fernando Reis. E eu tenho aqui uma apresentação para compartilhar com vocês. Vou procurar, viu, Leonardo, ficar dentro do tempo certinho aqui para contribuir e aguardar as pessoas para o debate, né? Então, o tema, como desse painel, que é o primeiro de 5 painéis, não é, Wellington, desse seminário importante que o Fórum está realizando, o nome é Como os mecanismos da dívida pública inviabilizam o desenvolvimento socioeconômico do Brasil. Então, eu vou começar falando em âmbito federal, depois meus companheiros de mesa vão falar em âmbito estadual e municipal. Bom, o Brasil, vocês sabem, é uma grande potência, né? A 12ª maior economia atualmente, há pouco tempo era a 6ª, vem caindo, mas nós estamos muito atrasados em termos de desenvolvimento socioeconômico. Nós temos o 84º Índice de Desenvolvimento Humano, segundo a ONU, e no mesmo relatório, a ONU diz que nós temos a 2ª maior concentração de renda do mundo. Isso não é acaso, né? Isso decorre do modelo econômico aplicado aqui, como a gente trata na campanha Hora de Virar o Jogo, popularizando esse tema, eu vou falar sobre isso. Eu deixo aqui um texto do Observatório de Finanças e Economia de Francisco e Clara, que nós estamos vivendo no avesso do Brasil que merecemos. Porque nós somos tão ricos, é incompatível, né? Essa situação. Que situação? Queda do PIB, desemprego, precarização do trabalho, desindustrialização, quebra de empresas, né? O que a gente mais vê em todas as cidades são portas fechadas, contra-reformas que desmontam o Estado, inflação disparada, elevação de juros, quer dizer, tudo negativo. E no meio disso tudo, olha essa notícia aí na tela. Lucro trimestral dos grandes bancos é o maior da história. O que explica? Em plena pandemia, toda a economia em queda e os bancos batendo recorde histórico. Desde que essa série trimestral começou a ser medida, o lucro dos bancos é recorde. Qual a relação disso com o sistema da dívida, com os mecanismos? Muita gente fala que a culpa é da pandemia. Não é, não. A culpa é exatamente dos mecanismos que geram dívida pública. Nós já mapeamos como a coisa tem funcionado. É uma coisa que se repete. As últimas crises econômicas têm sido produzidas pelo sistema financeiro, com grande responsabilidade dos bancos e também do setor financeiro institucional, dos bancos centrais, do BIS, do FMI, do Banco Mundial. Todas essas crises provocadas pelo setor financeiro, como a crise de 2007, 2008 lá nos Estados Unidos, foi provocada por uma crise bancária, na Europa também, traz um aumento da dívida pública. Por quê? O problema instalado nos bancos é transferido para os cofres públicos e aumenta a dívida pública. E os bancos recebem ajudas trilionárias e aumentam seus lucros. Só que, quando instalada essa crise provocada pelo sistema financeiro, vem um rol de medidas para debelar a crise e diminuir a dívida. E aí vem os planos de ajuste, na Europa chamaram de austeridade,
vem as privatizações, os cortes de investimentos, as contrarreformas, com graves consequências para a sociedade. Por quê? Com essas medidas, vem a redução do serviço público, ao aumento do desemprego e da informalidade, a precarização, o aumento da desigualdade social e da concentração de renda, como a gente está vendo aqui no Brasil. Aumentou a desigualdade social e nós temos mais 20 bilionários. E aumenta de novo o lucro dos bancos. Por que eu repeti? Porque os bancos ganham quando eles criam a crise e ganham com as medidas adotadas para debelar a crise. Qual a causa da crise que nós estamos vivendo aqui desde 2014, se nós temos mantido mais de 4 trilhões em caixa, chegamos a 5 trilhões em caixa no final de 2020, além de todas as riquezas que existem no nosso país? Essa crise, como a gente tem mostrado, não decorreu dos fatores ensinados nesse livro que está aí na tela. Eu tive contato com ele lá na Grécia, é o livro mais adotado na Europa. Ele fala quais fatores produzem crise. A crise, assim, repentina: guerra, pestes, quebra de safra e quebra de bancos, como foi a crise de 2007, 2008, lá fora. Nós não tivemos nada disso aqui no Brasil. A crise aqui foi provocada pela política monetária do Banco Central. O Banco Central chegou à taxa básica Selic a 14,25, sem justificativa alguma. Aumentou a escassez de moeda na economia, esterilizando R$1 trilhão no abuso das operações compromissadas, que nada mais são do que uma remuneração da sobra de caixa dos bancos, às custas de geração de escassez de moeda, geração de gasto público, aumento da dívida e aumento dos juros, né? Porque essa escassez de moeda gera aumento do juro de mercado. Com a Selic a 14,25, o juro de mercado explodiu e veio a quebradeira, veio desemprego recorde. Além disso, o Banco Central também é responsável pelos prejuízos de swap que a Globo chegou a noticiar. Olha a notícia no cantinho aí. Quase 120 bilhões em um ano. Foi para o ralo, em contratos para garantir a variação do dólar. Então, tudo isso levou a uma explosão da dívida ali em 2015. Nós vimos isso, denunciamos que o Banco Central está suicidando o Brasil lá em janeiro de 2016. Era claro a fabricação da crise, com todos esses fatores ao mesmo tempo, dentre outros, né? Mas esses são os mais impactantes. Tem vídeo sobre isso, tem artigos. E essa crise tem sido muito importante para o grande capital. Por quê? Na esteira da crise, estão sendo justificadas todas as medidas restritivas, a começar pela emenda 95, as contrarreformas, a autonomia do Banco Central, todas as PECs aí que nós estamos enfrentando, inclusive a PEC 32, tá? Olha só, para ilustrar, eu coloquei aí um documento da PEC 32, da chamada reforma administrativa, que usa a crise iniciada em 2014, a dificuldade da economia, e fala que para sair da crise tem que fazer reforma administrativa, que não é nem reforma administrativa, né? Essa PEC 32 é um grande desmonte, está mais do que provado que o gasto com pessoal vem se mantendo, essa linha vermelha embaixo aí no gráfico. O gasto delinquente que tem provocado crise e que rombo nas contas públicas é o gasto com o sistema da dívida, tá? Então, o nosso papel aqui é ver como que o sistema da dívida está impedindo o nosso desenvolvimento socioeconômico, não é mesmo? Nós mapeamos, inclusive na campanha É Hora de Virar o Jogo, os principais eixos do modelo econômico que atua no Brasil. E mapeamos. O sistema da dívida é um dos eixos estruturantes dessa desgraça toda que está acontecendo na economia brasileira. Era para estarmos em outro patamar, mas estamos do lado do avesso. O sistema da dívida é um dos eixos. A política monetária suicida praticada pelo Banco Central é outro eixo.
O modelo tributário regressivo é outro eixo. E o modelo extrativista e irresponsável para com a natureza e com as pessoas é outro eixo. Se nós não enfrentarmos esses 4 eixos aí, a gente não sai desse modelo. A gente vai ficar em medidas periféricas, que se diluem rapidamente. Então, o tema aqui hoje são os mecanismos do sistema da dívida. Então, vou ficar nesse eixo aí. Para que tem servido a dívida pública no Brasil? A dívida deveria ser um importante instrumento de investimento, como pregava, inclusive, Keynes. Um instrumento para alavancar o desenvolvimento. Mas aqui no Brasil, até o Tribunal de Contas da União já declarou ao Senado que a dívida não tem servido para investimentos. Eu deixo o link aí para vocês acessarem depois. Essas telas vão ficar disponíveis, tá? Vou colocar na página da Auditoria Cidadã da Dívida, se o COFECON também quiser divulgar, demais entidades do fórum, está à disposição. Tem audiência pública no Senado, tem artigo, tem live que explica os mecanismos. Ora, se a dívida não tem servido para investimento, ela tem servido para quê? Ela tem servido para alimentar os mecanismos financeiros que transferem dinheiro público para o setor privado. E o Banco Central é a principal correia de transmissão, mas não é a única, tá? Por exemplo, transformação de dívida privada em dívida pública. São vários exemplos. Tem o PROER, tem o PROES, que eu tenho certeza que o professor Menezes vai falar dele. Tem a emenda 106, que autorizou o Banco Central a comprar papel podre de bancos. Tá? Nós vimos aí a transformação de dívida externa irregular, suspeita de prescrição em dívida interna. Elevadíssimas taxas de juros, sem justificativa técnico-econômica, como agora. Banco Central mentindo descaradamente, falando que tem que subir juro para controlar a inflação, quando, na verdade, a inflação brasileira decorre do aumento do preço de alimentos, aumento do preço de combustíveis, aumento de todos os preços administrados, energia, etc. Aumentar juro vai diminuir esses preços? Claro que não, é mentira. É uma desculpa para transferir dinheiro público para os rentistas. E várias outras coisas, vários outros mecanismos, principalmente a remuneração da sobra de caixa dos bancos. Tá? Olha a relevância da dívida pública no orçamento federal. Todo ano é isso aí, cerca de 40% do orçamento federal. Esses dados são oficiais, tem aí os links, tá? Tem ali na lateral também o link de um artigo analisando. Então, isso aí explica a paralisação do país. Porque se nós tivéssemos esse gasto com a dívida e a dívida estivesse alavancando investimentos, nós teríamos uma dívida sustentável. Mas uma dívida que só financia o rentismo não se sustenta. Muita gente critica esse gráfico, embora ele seja feito com dados oficiais. Quem critica não sabe que grande parte dos juros são contabilizados como se fosse amortização. Essa foi uma das principais descobertas da CPI da dívida que nós assessoramos em 2009 e 2010. Juros são maquiados e contabilizados como se fosse amortização. Tá? Depois das perguntas eu posso explicar mais. Outro ponto que dizem, os neoliberais dizem, tem que fazer superávit primário, o problema é cortar gasto. Não é. Eles querem cortar gasto primário até o osso. De 95 a 2015, nós produzimos 1 trilhão de superávit primário. Se produzir superávit primário resolvesse a situação, nós teríamos resolvido, porque nesse período aí, nesses 20 anos, a dívida era 86 bilhões em 95, produzimos 1 trilhão de superávit e a dívida chegou a 4 trilhões. Como assim? Então, o problema não está no gasto primário. Nós produzimos superávit, gastamos menos do que arrecadamos 1 trilhão. Onde é que está o problema?
nos mecanismos que geram dívida, e esses mecanismos estão fora do gasto primário, não é? Se não enfrentarmos esses mecanismos, não tem saída. Como eu falei, o principal mecanismo que gera dívida e rombo nas contas públicas e que paralisa a economia e que impede o nosso desenvolvimento é a chamada Bolsa Banqueiro. Como é que funciona essa Bolsa Banqueiro? Todos nós que temos dinheiro nos bancos, pessoas, empresas e órgãos governamentais, deixamos o nosso dinheiro nos bancos, não é assim? Os bancos são obrigados a separar a parte do compulsório, que ele não pode emprestar, o restante ele deveria estar emprestando para a sociedade a juro baixo, colocando dinheiro para circular na economia, para gerar emprego e renda. Mas, aqui no Brasil, os juros são abusivos, impeditivos. Por quê? Porque o Banco Central simplesmente garante a remuneração diária de toda essa sobra de caixa dos bancos. Através do abuso das operações compromissadas, que aqui no Brasil superam 20% do PIB, tá? No resto do mundo é abaixo de 2% do PIB, aqui é mais de 20%, e agora criaram mais um mecanismo, que é o depósito voluntário remunerado, para deixar isso escondido. Então, enquanto esse mecanismo funcionar, e infelizmente o projeto de lei 3877 legalizou essa barbárie, enquanto não acabar esse mecanismo, os bancos não vão reduzir o juro para emprestar para as empresas, para as famílias. O dinheiro escasso fica caro demais e impede o avanço do nosso desenvolvimento socioeconômico. Essa remuneração dos bancos explodiu durante a pandemia. Chegou a sair no jornal, porque esses assuntos nunca saem no jornal, né? O Correio Brasiliense chegou a anunciar operações no overnight, porque essa operação funciona como um overnight. Pode durar um dia só. Depende do que o banco quer. Elas chegaram a 1 trilhão e 600 em agosto. E nós vimos que em setembro chegaram a 1 trilhão e 700. Enquanto isso, as empresas quebrando. Por que explodiu desse jeito? Porque quando veio a pandemia, eu gosto de colocar a foto, gente, porque nosso trabalho é muito questionado, tá? Então, eu coloco a foto dos documentos oficiais. Isso aí é um quadro do Banco Central. As medidas que o Banco Central fez para os bancos para salvaguardar a estabilidade financeira durante a pandemia. O Banco Central liberou 1 trilhão e 200 de liquidez, 1 trilhão e 300 de capital, 3 trilhões e 200 de dispensa de provisionamento. Desse montante foi implementada uma parte e que justifica esse aumento brutal das compromissadas. O Banco Central fez isso para que os bancos emprestassem e minorassem o dano da pandemia. Mas vocês podem acessar o que a novela Assalto aos Cofres Públicos, onde tem várias notícias que mostram que os bancos não emprestaram, deixaram as empresas quebrar e ganharam lá na remuneração do Banco Central. Quanto tem custado esse mecanismo? 3 trilhões e 300 sem atualização monetária. Se atualizar, dá mais que o dobro, tá? De 2010 a 2020, nós pegamos aí o volume de títulos que, se o Tesouro Nacional tivesse vendido para colocar no investimento, nós teríamos outro país. Mas o que o Tesouro fez? Deu para o Banco Central. O Banco Central não paga por esses títulos. E, ainda por cima, pagou juros sobre esses títulos doados. 3 trilhões 328 bilhões de 2010 a 2020. Tá? Então, o déficit está no Banco Central e não nos gastos sociais que a PEC 32 quer destruir. Em vez de instalar uma CPI para investigar o Banco Central, e essas operações que têm causado rombo e crise, a Câmara priorizou dar autonomia para o Banco Central. Priorizou aprovar a Bolsa Banqueiro, o overnight. Não é? Legalizou o overnight.
Então, esse é o maior escândalo que existe no Brasil. E o resultado é simplesmente esse: atraso no desenvolvimento socioeconômico, aumento da desigualdade social e aumento disparado do lucro dos bancos, em plena crise. São feitas várias manobras, não é? Inclusive a mentira. Oi? Você tem 5 minutos mais. Tá bom. Inclusive, a mentira que a gente ouve todo o tempo: mas o superávit acabou lá em 2014, agora a dívida está financiando investimentos. Não está, não. Olha aí a importância da auditoria. Olha o que a gente verificou. O governo tem usado recursos de outras fontes que poderiam ser usadas para investimentos em saúde, educação, previdência, etc. O governo tem usado 1.810 trilhão até o ano passado para pagar dívida. Então, dinheiro que deveria ir para gasto social, 1.810 trilhão, ele pega e paga dívida. Aí, ele emite 908 bi e investe em gastos sociais. E só divulga essa parte aí, metade, 900 para gastos sociais. É uma manobra, tá? E o grande capital já não quer apenas o juro da dívida, quer se apoderar diretamente na arrecadação. Eu queria citar nesses minutos finais esse outro mecanismo, que é um mecanismo gravíssimo que está entrando em todos os entes federados, na União, nos estados e nos municípios. É a chamada securitização de crédito público. É um esquema fraudulento, é o chamado, a gente chama de consignado de recursos públicos, porque ele pega o recurso, o tributo, pago pelos contribuintes, como está aqui nesse diagrama. Os contribuintes vão continuar pagando seus tributos na rede bancária, do mesmo jeito, só que o dinheiro, em vez de ser destinado para os cofres públicos da União, do Estado, do município, de acordo com a competência daquele tributo, ele cai num conjunto de contas vinculadas a esse esquema, ainda na rede bancária, e desse conjunto de contas vinculadas, o dinheiro é desviado para um investidor privilegiado que compra essas debêntures aqui emitidas por esse esquema. Esse esquema funcionou na PBH Ativos S.A. em Belo Horizonte, nós assessoramos a CPI, nosso relatório foi entregue ao Tribunal de Contas do Estado, que suspendeu os pagamentos, tá? Diante dessa comprovação desse esquema fraudulento. Diante desses mecanismos, gente, eu expliquei poucos mecanismos aqui por conta do tempo, mas são vários outros, como eu coloquei naquela tela lá na lista, nós criamos essa expressão, sistema da dívida, que é a utilização do endividamento público às avessas. Ao invés do endividamento público ser um instrumento de financiamento do Estado, ele tem funcionado como uma contínua subtração de recursos públicos que são direcionados principalmente para bancos e grandes corporações. Esse sistema se reproduz internacionalmente, nós vimos isso no Equador, vimos na Grécia, em todos os outros lugares, e também no âmbito de estados e municípios, mas aqui no Brasil é vergonhoso, não é? Esse sistema da dívida opera como uma engrenagem, não é? Ele se conecta ao modelo econômico, garante privilégios financeiros para a dívida e tem toda uma conexão com o sistema legal, que vai legalizando esses mecanismos, aprovados por um sistema político altamente corrupto. A grande mídia não vai falar nisso. E a cabeça desse sistema é o poder financeiro internacional. O BIS, o FMI, Banco Mundial, BID, bancos centrais, banca privada, e o resultado é esse, né? Nesse momento, esse esquema da securitização está entrando nos estados através do regime de recuperação fiscal, que é um escândalo, tá? Tem esse documento lá na página da auditoria, não vai dar tempo de eu falar, depois nas respostas eu posso falar. E o resultado disso tudo, gente, só esse ano é um avanço acelerado da pauta do capital.
quem está mandando no Brasil claramente é o sistema financeiro, enquanto o povo está aí diante do pânico da pandemia e balbúrdia política, né? Passou a independência do Banco Central, elevação da taxa de juro, aprovar a emenda 186, já é a PEC 186, já é a emenda 109, e privatizações insanas, a securitização, etc. Tá? E a crise vai aprofundar. Sinto muito dizer, mas vai aprofundar, porque quando o Banco Central dispara o juro e aumenta essa escassez de moeda remunerando os bancos, a crise é automática. Nós já comprovamos isso em vários momentos, né? E o presidente do Banco Central declarou essa semana que vai levar a Selic onde precisar, vai continuar subindo, né? E nós sabemos que é falsa desculpa, como eu falei anteriormente. Por tudo isso, a gente defende uma auditoria da dívida que está prevista na Constituição, que já foi respaldada em plebiscito popular. Somos todos nós, povo brasileiro, que pagamos essa dívida. Então, nós exigimos auditoria de cada centavo pago com o nosso sacrifício. Né? Para concluir, esses mecanismos que geram dívida precisam ser conhecidos da sociedade. Por isso, esse webinário é tão importante. Para que nós possamos criar uma grande mobilização social consciente. E, nesse momento, as ações concretas mais urgentes são rejeitar a PEC 32, que destrói os serviços públicos prestados à população, e investigar o Banco Central, porque é um absurdo o que o Banco Central tem feito com a economia brasileira, e fazer auditoria da dívida com participação social. Convido todos vocês a acompanharem as páginas da Auditoria Cidadã, página web, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube, se inscrever no curso Auditoria da Dívida dos Estados e participar do concurso de post e redação, uma iniciativa para convocar a juventude a entender esse sistema da dívida. O prazo se encerra agora dia 30 de setembro, então quem conhecer estudantes do ensino fundamental, médio, superior, estimule a participar desse concurso e ganhar Kindle. Muito grata, eu fico à disposição depois para as perguntas que possam surgir. Muito obrigado, Maria Lúcia, você conseguiu se manter quase no tempo, só 2 minutinhos além, meus parabéns. Então, vamos agora com o professor José Menezes Gomes. Por gentileza, a palavra é sua. Boa noite ao Wellington, a Luiz Fernando, Maria Lúcia e aos demais que estão acompanhando. E eu, em primeiro lugar, eu queria, já que é uma atividade do COFECOM, eu queria fazer uma homenagem a Lauro Campos, que eu sempre... o COFECOM organizava, na minha época, atividades. Lauro Campos foi, para mim, uma das pessoas que mais me influenciou e que não podia deixar de fazer essa homenagem a Lauro. Bom, eu vou procurar aqui tratar o que significa a dívida dos estados, quais foram as suas etapas, como que ela compromete a dívida federal, já que ela está federalizada, e como que isso faz parte de um processo de perda de autonomia dos estados. Ou seja, eu vou tentar colocar aqui exatamente 2 estudos que eu realizei recentemente. Inicialmente, eu fiz um estudo sobre a dívida dos estados, a dívida externa dos estados. O estudo que Maria Lúcia já tinha feito. Eu fiz essa pesquisa junto com meus alunos do curso de Economia em Santana do Ipanema. Então, nós pegamos aquela planilha do Banco Central com todos os empréstimos e fizemos a separação por estados. E, mais recentemente, eu peguei uma planilha que o Paulo Lindsay, lá do Núcleo do Rio de Janeiro, apresentou, que mostra exatamente qual é o impacto que o PROES tem ainda hoje dentro das dívidas dos estados, já que houve uma renegociação. Então, o que eu vou procurar fazer aqui é resgatar essa parte histórica, mas eu estou sempre começando as minhas exposições com esse mapa aqui, porque isso aqui vai explicar parte do que Maria Lúcia
já começou a colocar. É exatamente o tamanho desse país, o volume de recursos naturais que nós temos. Vejamos aqui, a Alemanha é do tamanho de Mato Grosso do Sul, a Espanha é do tamanho de São Paulo, a França é do tamanho da Bahia, a Itália é do tamanho do Piauí, ou seja, nós temos aqui a Alemanha, que ocupa o mesmo território de Mato Grosso do Sul, ela é a quarta economia, e ela tem uma geração de riqueza muito maior. Ou seja, é muito importante entendermos o problema da dívida vindo do próprio modelo de desenvolvimento. Por quê? Porque essa divisão internacional do trabalho, que estabeleceu que o Brasil e a América Latina seriam produtores de bens primários e os países centrais de bens industriais, acaba determinando até hoje. Porque isso aqui tem a ver com a próxima informação, que é exatamente o seguinte: nós temos um país que está se desindustrializando, um país que está reprimarizando, e aí, quando a gente observa qual é o peso que esta região centro-oeste, onde eu nasci, tem na participação do PIB. 9,4%, região norte 5,3%, nordeste 13,9%, sudeste 50,9% e sul 16,4%. Pois bem, é sobre essa riqueza baseada em produtos primários, que não paga imposto, porque aí eu vou falar da Lei Candir, este aqui é um grande problema que nós temos, que é uma questão estrutural, ou seja, é um problema do modelo de desenvolvimento que foi estabelecido, impulsionado pelo regime militar, e que hoje nos leva exatamente a essa situação, ou seja, a maior parte desse país se transformou numa grande fazenda que produz bens primários e que não paga imposto, e que, por isso, nós estamos tendo a fila do osso em Cuiabá, o soja a R$10. Então, para entender melhor isso, aí nós vamos resgatar os determinantes do endividamento do Estado. Mas, antes de falar das unidades federativas, eu queria só fazer um resgate, que não são apenas as unidades federativas que estão endividadas, são os estados nacionais. E a grande questão que eu procurei ver na minha tese de doutorado foi justamente o que levou os estados nacionais serem os grandes tomadores de empréstimo. Eu usei Belry, Eichgren e vários outros autores para mostrar que não é apenas a unidade federativa, ou seja, por que os estados nacionais passaram a ser os grandes tomadores de empréstimo e, por sua vez, também gerador de dívida. Então, para explicar a dívida dos estados, eu preciso entender a origem da dívida. Parte dela vem da expansão do euromercado de moedas. Isso aqui é um sistema monetário internacional privado que existe ainda em Londres, que era justamente um sistema monetário privado onde se praticava a taxa de juros flutuante, onde o capital parasitário, rentista e todas as formas de capital inativo estavam localizados. Ou seja, isso aconteceu por quê? Porque a Inglaterra perdeu a competitividade industrial junto aos os Estados Unidos perderam a competitividade industrial, ele começou a ter déficit da balança comercial e ele começou a enviar eurodólares. O euromercado de moedas era composto por euromarco, eurocruzeiro, euro-ien, eurodólar, e esse mercado internacional privado, ele foi garantidor do fornecimento de crédito. Aqui se tinha uma taxa chamada LIBOR. Bom, o problema começou com o fim da convertibilidade do dólar em 71 e a crescente desvalorização dessa moeda. Tal sistema privado era constituído por um grande volume de capital inativo que funcionava em Londres, com taxas de juros flutuantes. Taxas de juros flutuantes. Porque, veja bem, se a gente achava que as taxas de juros flutuantes eram um absurdo, depois do Plano Real, nós tivemos a política de juros altos que potencializou ainda mais. E agora, como disse Maria Lúcia, nós temos mecanismos muito mais perversos, como a securitização, como todos os mecanismos que aqui estão colocados. Então, tal sistema funcionou como um grande espaço de capital inativo e isto aí foi... Para onde é que esse dinheiro foi? Esse dinheiro foi para os regimes militares.
Por que esse dinheiro foi para os regimes militares? Porque tínhamos governadores, tínhamos presidentes, fruto do golpe, que precisava se legitimar. Legitimar como? Com obra, com a ideia do desenvolvimento, e aí veio o milagre brasileiro, e cada governador biônico precisava desses empréstimos para que esses saísse daí com a ideia de ser progressista, desenvolvimentista, ou seja, portador do progresso. Então, eu que sou de Mato Grosso, sei muito bem como que isso aí pesava para a gente. Então, da autorização da União para que os estados e municípios pudessem fazer os empréstimos, porque a partir do momento que o Brasil não conseguia obter dólar, o governo federal foi permitindo que estados, municípios e estatais pudessem captar dinheiro. Por quê? Porque era uma forma rápida de você obter reservas. Então, a primeira etapa do endividamento externo dos estados e municípios se deu através do sistema baseado na taxa LIBOR. Olha só, mas o que vai acontecer? O que está acontecendo hoje é fruto do quê? Dos programas de ajuste estruturais e a interferência do BIRD e do FMI sobre as políticas públicas. Ou seja, não é de agora. Então, esses empréstimos eram feitos condicionados na condição da política econômica e social, visando supostamente a estabilização monetária. Na verdade, buscava criar condições para o pagamento da dívida externa. Isso aqui me mudou meu tema da minha dissertação de mestrado em Campina Grande, porque eu entrevistei um representante do Banco Mundial e eu queria analisar o Polo Noroeste e o Polo Nordeste. Ele foi claro para mim, falou, olha, esqueça, esse dinheiro está vindo para cá para pagar a dívida externa. Bom, então, eu acabei colocando o tema da dívida na minha dissertação. Depois da moratória da dívida de 87, todas as iniciativas foram no sentido de renegociar a dívida externa e dar início à nova modalidade de estabilização. Porque aí houve um processo, como já disse Maria Lúcia, de transformar a dívida externa em dívida interna. Por quê? Porque isso era a condição para o Plano Real. Para tanto, foi criado o Plano Brady, a renegociação das dívidas dos países subdesenvolvidos. Maria Lúcia mostrou que no Plano Brady estavam exatamente vários títulos que já estavam podres, não sei se a expressão é essa. Tal iniciativa será acompanhada por um processo de privatização das estatais e total monitoramento do Banco Mundial e FMI. A política de estabilização do Plano Real e seus juros altos acabam por determinar nova etapa de endividamento dos estados. Mais à frente eu vou colocar isso. Em 97, nós tivemos a crise asiática, nós tivemos também o acordo com o FMI e vários estados tiveram colapso fiscal. Aqui em Alagoas, nós ocorreu um fato na porta da Assembleia Legislativa, porque aqui os servidores estavam há 9 meses sem receber salário. Militares, civis, todos se juntaram, foram para a porta da Assembleia e levou à queda do Divaldo Suragi. Isso aconteceu em vários estados. Em Minas Gerais teve a morte de um policial. E qual foi a resposta encontrada? A resposta encontrada foi federalizar a dívida dos estados. Então, cada estado rolou essa dívida por 30 anos, com a obrigatoriedade de privatizar todos os seus bancos, de privatizar suas estatais, de fazer um PDV. Aqui foram mandados embora 23 mil pessoas e privatizado quase todas as estatais. Então, a saída encontrada foi justamente a Lei 9496 de 97. A política de estabilização do real, isso eu já falei, a política de conversão, sim, a lei de responsabilidade fiscal. Curiosamente, a lei de responsabilidade fiscal ocorre quando o governo tinha acabado de salvar através do PROE e do PROES. Porque o PROES, na verdade, foi um PROER 2. Por quê? Porque ele saneou os bancos estatais para depois repassar para o setor privado. Então, a lei de responsabilidade fiscal, ela começa, a partir daí, a funcionar. Aí, mais à frente, o que nós tivemos? A lei complementar 156, que renegociou as dívidas estaduais por 20 anos. Veja bem, a primeira rolagem da dívida era por 30 anos. 20 anos após, já se falava na calamidade fiscal. Ou seja, significa que todos os mecanismos utilizados no processo de renegociação da dívida, 20 anos depois, já teve que fazer uma nova negociação. A lei complementar 156 renegociou as dívidas dos estados por mais 20 anos e exigiu a privatização das estatais. E
claro, tendo origem no PROES. Ao mesmo tempo, tivemos o aprofundamento do processo de securitização, que Maria você já colocou, que é muito mais danoso do que o anterior. E, por último, nós tivemos o regime de recuperação fiscal em prática em 5 estados, que pretende se dar aos demais, em que se perde a autonomia dos estados e aprofunda ainda mais a securitização de crédito. Agora, eu vou começar a falar rapidamente dos casos dos estados. Vejam bem, isso aqui é o estado de Alagoas. 2 empréstimos que foram feitos aqui, Complexo Químico de Alagoas e Indústria Química, isso aqui foi para montar a Salgema, que depois virou Braskem, que depois gerou a tragédia que nós estamos vivendo. Ou seja, parte desses empréstimos externos, eles foram utilizados para projetos de fortalecimento de empresas estatais dentro da ideia de Geisel. Mas a coisa mais curiosa que eu encontrei, que Maria Lúcia já tinha destacado, é que grande parte dos empréstimos externos feitos aos estados não se sabia qual era o nome do emprestador. Não se sabia qual era o nome do emprestador. Desses aqui, somente um foi junto ao Banco Nacional de Paris e o Global Notice, que foi durante foi em 96. Então, o que nós temos aqui? Em 85, os empréstimos deixaram de vir para fazer obras. Ou seja, a partir daí, nós tivemos o processo o caráter financeiro dos empréstimos, porque aqui os empréstimos já são feitos para pagar a própria dívida. E aqui nós tivemos refinanciamento da dívida, conclusão de obra, manutenção de rodovia e regularização das contas públicas. Vamos passar mais aqui. Aqui é o caso da Bahia. Olha só, uma coisa extremamente curiosa que nós vimos aqui é que coisas extremamente absurdas. A Poligraf, da Alemanha Oriental, emprestou a Bahia. A Caterpillar também emprestou. O Banco do Brasil fez vários empréstimos. Ou seja, o Banco do Brasil, sediado em paraísos fiscais, acabava sendo uma forma de tomada de empréstimo. E aí, o ND significa não declarado. Próximo. Ou seja, você tem mais 5 minutos. 5 minutos? Caraca, desculpa, eu vou ter que acelerar. Bom, eu peço desculpas, mas são as nossas limitações. Não, eu entendi, eu vou ter que acelerar tudo, porque tem... Bom, nos demais estados, eu constatei a mesma coisa que eu já havia falado, mas o que eu quero colocar aqui é justamente o seguinte, é que todos esses empréstimos feitos, em 79, 80, a taxa de juros nos Estados Unidos saiu de 5% para 20%. Então, isso aqui significou uma aceleração brutal dos compromissos que os estados, União e município, acabaram assumindo. Ou seja, a política de estabilização do dólar e de tornar os títulos públicos americanos objeto de desejo acabou levando ao colapso dos estados. Teve os escândalos precatórios. Aqui é para mostrar como que os índices cobrados eram absurdos. Aqui é para mostrar a dívida ocorrida, se fosse o que ocorreu de dívida e o que fosse feito, o que seria a dívida se não fosse praticar essa taxa. Olha só, aqui é o estado de Goiás, mas isso aqui mostra como que o Plano Real foi um acelerador da dívida dos estados. Aqui mostra quanto que dinheiro emprestado. 112 bilhões, se pagou 246 e se deve 422. Bom, aqui eu vou pular, porque aqui vai mostrar exatamente a renegociação, porque o que eu quero mesmo mostrar é justamente isso aqui. Ou seja, nós temos uma coisa extremamente grave, que foi o que eu falei inicialmente. Ou seja, a Lei Candir, ela acabou sendo o elemento de estrangulamento dos estados. Porque o modelo de desenvolvimento, como eu mostrei anteriormente, permite que grande parte do dinheiro que deveria entrar não entra. Por exemplo, Alagoas teria que receber 5,5 bilhões da Lei Candir. São Paulo, 120 bilhões. Então, a Lei Candir foi um mecanismo que aprofundou a situação fiscal grave dos estados. E aqui, a renúncia fiscal. Só pegando o exemplo da Bahia, a Bahia teve quase que o que ela fez de renúncia fiscal em 2014 é 3 vezes o orçamento das 4 universidades baianas. Acelerando, eu não vou falar disso aqui, nem disso aqui.
Mas aqui é que está o problema principal. E agora, como é que eu faço? Não está saindo aqui a minha tabela. Bom, aqui é o estudo que eu fiz do PROES. E o que eu posso constatar é que, por exemplo, o estado de Alagoas, ainda hoje, 2,3 bilhões da dívida atual é derivada do PROES. No caso da Bahia, 3,3 bilhões. No caso do Maranhão, 760 milhões. Mato Grosso, 490. É que eu tinha um percentual, e aqui eu não vou ter mais. Rio Grande do Sul. Bom, mas o que eu quero já para mostrar é que esta dívida aqui, ela é dívida privada convertida em dívida pública. Esses dados aqui são dados da CPI do Produban, o Banco do Estado de Alagoas. Fizeram uma CPI e descobriram que os principais devedores do Banco Estadual de Alagoas eram os usineiros. Ou seja, aqui está a prova de que nós precisamos aprofundar nos demais estados, porque se trata de dívida privada convertida em dívida pública. Ou seja, os usineiros, que também eram governadores, que também eram prefeitos, que também eram senadores, que hoje estão votando as reformas, são os mesmos que quebraram o banco. Mas isso nós podemos ver também a maioria dos estados. Então, esse é um componente muito importante. A dívida pública que nós estamos falando aqui é uma dívida derivada de dívida privada que precisa ser investigada. O lucro dos bancos, já falei aqui, a Maria Lúcia já falou disso aqui, e aí eu queria fechar exatamente colocando isso aqui. Ou seja, nós temos a desigualdade social nesse país, uma das maiores, a concentração de renda, mas olha só, 62 mil pessoas morreram em 154 países, e 517 morreram no Brasil. Ou seja, nós temos aqui um processo no qual os estados acabaram sendo utilizados como forma de financiar as burguesias regionais. Essas burguesias regionais continuam a dominar as respectivas mídias, continuam no poder político e continuam a impulsionar as reformas. Ou seja, o que nós temos aqui, eu chamo de Estado gestor da barbárie. O que é o Estado gestor da barbárie? É o Estado que toma dinheiro emprestado de bancos, empresta através do BNDES subsidiariamente, faz renúncia fiscal, pratica a Lei Candir, e, do outro lado, o que ele faz? Privatiza a saúde, privatiza a educação, privatiza todos os direitos e ainda tenta estabelecer uma reforma administrativa. Ou seja, o que nós temos aqui é um histórico de como as oligarquias regionais foram se constituindo através do endividamento e passaram, a partir daí, a compor o poder político e hoje continuam a ser determinantes no processo de reformas que retiram nossos direitos. Então, eu agradeço ao espaço e, tendo perguntas, eu volto a colocar e reafirmo. As burguesias locais utilizaram o dinheiro público para se enriquecer e continuam no poder e dominando as mídias locais. Muito obrigado. Muito obrigado, José Menezes. E agora, com a palavra, o professor Luiz Fernando Reis. E aviso quando faltarem 5 minutos, professor. Inicialmente, quero agradecer o convite, então, do Fórum Nacional pela redução da desigualdade social, né, para participar dessa atividade, cujo objetivo é discutir, então, democracia, participação social e como o mecanismo da dívida pública tem servido para inviabilizar o desenvolvimento socioeconômico do Brasil, né? Quero saudar a todos e todas que participam dessa atividade, especialmente, né, a Maria Lúcia Fatorelli, a incansável Maria Lúcia Fatorelli, o professor Menezes, né, que é um prazer compartilhar dessa atividade. Penso que a democracia, né, que queremos construir neste país pressupõe a garantia efetiva dos direitos sociais formalmente consagrados no artigo 6º da Constituição Federal, né? Entretanto, o sistema da dívida, né, que opera a nível federal, nos estados, que, como o Menezes mostrou, mas também, cada vez mais, passa a operar no âmbito dos municípios, né, se constitui num gargalo estrutural que, muitas vezes, inviabiliza, né, a concretização dos direitos sociais que estão formalmente previstos na Constituição Federal de 1988, nos 5.570 municípios, né, que fazem parte do Brasil,
E a dívida pública começa também a ser um mecanismo que passa a inviabilizar o desenvolvimento dos municípios com justiça social. Vamos lá, então? Próximo, por favor. Eu vou rapidamente, a partir da minha participação, né, no Grupo de Estudo de Finanças Públicas Municipais, do Observatório de Finanças de Economia, de Francisco e Clara, né, que é vinculado à CNBB, né, eu participei desse grupo, né, e a partir do relatório que nós produzimos sobre o fluxo de receita e despesa dos 5.570 municípios do Brasil, a apresentar algumas informações e mostrar como é que o sistema da dívida começa a operar no âmbito dos municípios, né? Essas informações relativas, então, aos 5.570 municípios, né, foram coletadas no Balanço do Setor Público Nacional, é um documento oficial publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional, que apresenta um orçamento unificado dos 5.570 municípios brasileiros, né? Então, nós vamos analisar o período 2013 a 2019, não analisamos 2020, que é um ano atípico em função da pandemia, né? E vamos analisar a evolução das receitas realizadas, bem como das despesas realizadas em valores correntes. Próximo e próximo. Rapidamente, receitas. Então, aqui nós temos, dos 5.570 municípios, o total das receitas desses municípios evoluiu de 530 bilhões para 638 bilhões em 2019. Portanto, um crescimento das receitas municipais de 48,13%, né? Das receitas arrecadadas pelos municípios, em torno de 96% são receitas correntes, basicamente são transferências correntes da União e dos estados para os municípios, e a arrecadação tributária, por meio de impostos, taxas e contribuições, né? E receitas de capital são aquelas receitas que os municípios arrecadam via transferências do governo federal e dos estados para transferências de capital, né, para fazer frente à despesa de capital dos municípios, mas especialmente, esse é um detalhe, das operações de empréstimos que vêm sendo realizadas pelos municípios, né? E essas receitas de capital totalizam em torno de 4% das receitas dos municípios brasileiros. Próximo, por favor. Bem, no período de 2013 a 2019, então, as receitas dos municípios apresentaram um crescimento de 48,13%, um pouco acima da inflação, né? A inflação no período foi de 47%. Isso quer dizer que, apesar da crise que o Brasil já atravessava desde 2014 até 2019, nós tínhamos crise econômica, crise que se intensifica com a pandemia, mas a crise já existia, né? Apesar disso, os municípios conseguiram arrecadar em termos reais, houve um crescimento pequeno, mas um crescimento em termos reais das receitas dos municípios, né? Então, o que é importante? Os 5.570 municípios, só para que a gente possa ter um parâmetro, né? No ano de 2019, arrecadaram em torno de 638 bilhões de reais. 5.570 municípios. Ao passo que somente a União arrecadou 2 trilhões e 800 bilhões, ou seja, a União arrecadou 4 vezes mais receitas do que os 5.570 municípios. Então, isso mostra uma desproporção do ponto de vista da arrecadação tributária entre os entes federados, né? Há uma centralização da arrecadação tributária na esfera federal. A maior parte das receitas municipais resultaram, então, das transferências correntes, são as transferências dos governos federal e dos governos estaduais, do governo federal e dos governos estaduais para os municípios, né? E também da arrecadação tributária, né? Que são os tributos que os municípios arrecadam. Próximo. Opa. É no anterior, desculpe. Importante, né? É no anterior, por favor. Desculpe, antes desse. Bem, o que é importante, né?
No período 2013 a 2019, as transferências correntes, ou seja, as transferências do governo federal e dos governos estaduais para os municípios, representaram, em média, 58,9% da arrecadação tributária das receitas dos municípios. Então, a maior parcela, né, proporcional das receitas dos municípios decorre das transferências da União e dos estados para esses municípios, né? Além disso, tem a arrecadação tributária, né, que representou em torno de 22%. Tá? Se você junta as transferências do governo federal, dos governos estaduais e mais a arrecadação tributária dos municípios, essas duas fontes de receita representaram em torno um pouco mais de 81%. Então, o grosso das receitas arrecadadas pelos municípios vem dessas duas fontes, né? Porém, isso é importante, né? O que nós observamos em relação às receitas municipais? As transferências correntes, né, da União e dos estados, do ponto de vista proporcional, elas vêm perdendo espaço quando a gente analisa a arrecadação total dos municípios. Veja, em 2013, as transferências da União e dos estados representavam 62% da receita dos municípios. Paulatinamente, até 2019, vem caindo a participação proporcional. Então, as transferências do governo federal e estaduais para os municípios passou a representar em torno de 57%. Então, proporcionalmente, as transferências da União e dos estados vêm diminuindo, ao passo que os municípios têm ampliado a arrecadação tributária, né? Em termos proporcionais, cresceu de 2013 de 21% para 25% em números redondos para 2019, né? Próximo. Aí a primeira preocupação em relação à arrecadação das receitas, né? Enquanto as transferências da União e dos estados vêm caindo em termos proporcionais, as receitas resultantes das operações de crédito vêm crescendo. Ou seja, o que é que nós observamos? Há um crescente endividamento dos municípios. Então, essa é uma informação bastante importante. Quer dizer, isso mostra que o sistema da dívida começa cada vez mais a operar no âmbito dos municípios. Veja, de 2013 a 2019, as operações, os empréstimos realizados pelos diversos municípios brasileiros apresentou um crescimento exponencial de 120, em números redondos, 128%. Então, em 2013, o total das operações de empréstimo dos 5.570 municípios era 3,9 bilhões em 2013 e cresceu para 8,8 bilhões. Então, um crescimento de 128%. Então, há um crescente endividamento dos municípios brasileiros. Próximo, por favor. Bem, do ponto de vista das despesas, né? Então, o que nós analisamos? As despesas cresceram 47,56%, total das despesas, né? As despesas correntes, que é basicamente despesas com pessoal em cargos, e as despesas, outras despesas correntes, que é o custeio da máquina pública, né? Apresentou um crescimento de 50%. As despesas de capitais, que são as despesas com pagamento de juros, amortização da dívida, e também com os investimentos nos municípios, apresentou um crescimento de 26,63%, né? Vamos lá, o próximo, para a gente ficar no tempo. Bem, em relação às despesas, o que é que nos chamou a atenção, né? As despesas dos municípios apresentaram um crescimento um pouco menor do que as receitas, né? As despesas dos municípios cresceu de 2013 a 2019 47,56%, ao passo que as receitas cresceram 48,13%. Ou seja, os municípios são, regra geral, média geral, de 5.570, são municípios que arrecadam mais do que gastam, né? Um pouquinho mais, mas arrecadam um pouco mais do que... Então, os municípios são superavitários, né? Bem, as despesas, né, que apresentaram maior crescimento foram, atenção, despesas com amortização e refinanciamento da dívida, que apresentou um crescimento de praticamente 63%, e despesas com pessoal em cargos, que apresentou um crescimento de 56%. Atenção, em termos proporcionais, quer dizer, o maior crescimento das despesas dos municípios tem sido com amortização e refinanciamento da dívida. Ou seja, o que a gente percebe, por um lado, os municípios estão arrecadando receita por meio de empréstimo, mas esses
essas receitas vão depois se converter em despesas com amortização, juros, encargos dessa dívida, né? Outra coisa fundamental que nós observamos, as despesas com investimentos nos municípios apresentaram um crescimento de apenas 17,41%. Veja, o conjunto das despesas municipais cresceram em torno de 48%, só que as despesas com investimento cresceram apenas 17,4%. Então, isso é outro problema. Próximo. Situação preocupante, né? Quando a gente analisa a questão da situação de receitas e despesas, né? Desde os anos 90, no governo Fernando Henrique Cardoso, há uma política da chamada descentralização, ou seja, cada vez mais a União e os estados transferem para os municípios encargos na oferta de bens e serviços, né? De ações e serviços públicos na área de saúde, né? Então, cada vez mais é um processo de descentralização, na verdade, transferência de encargos da prestação de serviço público para os municípios. Porém, nos preocupa, a carga tributária no Brasil é uma carga centralizada na esfera federal, ou seja, a União descentraliza encargos na oferta de ações e serviços públicos, mas não há uma contrapartida da União e dos estados para aumentar as transferências da União e dos estados para os municípios. Pelo contrário, que a gente está observando que há proporcionalmente, estados e a União estão transferindo menos recursos para os municípios, né? Então, isso é preocupante. Outra preocupação que a Maria Lúcia e o Menezes já tocou, as renúncias fiscais da União, né? Tem um dado do Tribunal de Contas que diz somente a desoneração. Veja, o governo federal decide desonerar, né, a arrecadação tributária. O problema é que a União decide, mas quem paga a conta são estados e municípios, né? Então, um estudo do Tribunal de Contas mostra que, em decorrência da desoneração do imposto de renda e da desoneração do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, os estados e municípios de 2008 a 2012 perderam 190 bilhões de reais. Então, o Fundo de Participação dos Estados e dos municípios perderam isso. O que é 190 bilhões de reais? Eu fiz um cálculo. Se você toma o orçamento dos 5.570 municípios brasileiros em 2019, 190 bilhões de reais seria suficiente para bancar as despesas com educação e previdência social de 5.570 municípios. Ou seja, essa renúncia implica para os municípios uma perda de receitas bastante importante, né? Próximo, por favor. Aí eu apresentei, com base num estudo do Senado Federal, da Instituição Fiscal Independente, quanto é que as desonerações, né, as renúncias fiscais custam para o governo federal e, portanto, também para estados e municípios, né? Nós vimos que 2011 a 2017, esse é o dado que eu tenho, né? Houve um crescimento. As renúncias representaram em torno de 3,5% do PIB em 2011, foi crescendo até 2015, chegou a 4,5% do PIB, 2017 caiu para 4,1%, e hoje, 2020, em torno de 4,2%, 4,3%, a informação que eu recebi. Se eu estiver errado, Maria Lúcia me corrija, mas é mais ou menos isso. O que significa renúncia tributária? Algumas que justificam, pode ser, mas é muito grande a renúncia tributária no Brasil. 4,5% do PIB, o que significa? Se nós tomarmos 2015, as despesas do governo federal com saúde, educação, assistência social e ciência e tecnologia representaram o equivalente a 4,4% do PIB. Ou seja, em 2015, a renúncia tributária do governo federal foi maior do que todos os recursos destinados para a saúde, educação, assistência social, ciência e tecnologia. Renúncia tributária é algo que interessa aos municípios, aos estados e a todo o povo brasileiro discutir, porque isso implica que você poderia ter mais dinheiro para aplicar em políticas sociais. Próximo, caminho do fim, nos 5 minutos que me resta. Vamos lá. Exatamente. Enquanto as transferências, né, do governo federal e dos governos estaduais para os municípios, eles têm se retraído em termos proporcionais,
As prefeituras, essa é uma informação fundamental, têm recorrido cada vez mais à arrecadação de tributos, né? E também, especialmente, a operações de crédito. Os municípios estão recorrendo cada vez mais ao endividamento, na ânsia de ampliar seus investimentos, inaugurar a obra, o prefeito muitas vezes recorre a empréstimos, né? Nós entendemos que esta constatação tem que ser discutida com muita responsabilidade pelo poder público municipal, poder executivo, poder legislativo e especialmente a sociedade organizada. Nós precisamos discutir esta situação que se apresenta em relação a todos os municípios. Próximo. É particularmente preocupante, no nosso ponto de vista, a partir dos estudos que nós fizemos, né, os empréstimos que os municípios brasileiros, alguns especialmente de porte médio, têm recorrido cada vez mais empréstimos em moeda estrangeira. Esse é um problema seríssimo, né? E eu vou utilizar o exemplo do município onde eu moro, Cascavel, no Paraná, cidade onde eu moro, uma cidade em torno de 450 mil habitantes, um município importante, é o 5º maior município do Paraná, um município bastante desenvolvido, mas em 2013, em dezembro de 2013, o prefeito, até porque naquele momento a Maria Lúcia já disse isso, né, em 2013, havia inclusive um estímulo do governo federal para que municípios e estados recorressem a empréstimos externos, em moeda estrangeira. O nosso município fez um empréstimo em moeda estrangeira, em dólar, né? Um empréstimo em dezembro de 2013, num montante de em torno de 29 milhões de dólares. Na época, a cotação do dólar do real em relação ao dólar era R$ 2,23, comprava um dólar. Portanto, esse empréstimo de 29 milhões de reais totalizou em reais em torno de 64 milhões de reais em 2013. Nós tivemos 5 anos de carência e começamos a pagar a amortização da dívida, o principal desse empréstimo, em 2019. Pois bem, o município de Cascavel pagou apenas 5 parcelas das 40 que deve. Pagamos 5 parcelas, são 2 parcelas por ano. Pois bem, o município de Cascavel, por conta da variação do dólar em relação ao real, pagou nessas 5 parcelas, né, pagou parcelas onde o dólar estava a 5,50, né, R$ 5,50 para comprar o dólar, né? Então, o que isso aconteceu? Para ser sintético, né? O município de Cascavel já pagou 17 milhões do principal daquele empréstimo de 64 milhões de reais em dezembro de 2013. Portanto, nós já pagamos o equivalente a 27% do principal do empréstimo e estamos devendo 133 milhões. Nós estamos devendo o dobro do montante principal que nós tomamos emprestado em 2013, se a gente utilizar a mesma cotação do dólar. Então, nós pagamos praticamente 30% do empréstimo, estamos devendo o dobro dele, se comparado o valor original em reais em 2013. Além disso, nós estamos pagando juros e amortização. Então, é muito preocupante a situação do empréstimo em moeda estrangeira. Próximo, caminho do fim. Bem, é preciso questionar. Os prefeitos, os municípios, eles querem ampliar os investimentos, mas a pergunta é: como ampliar investimentos nos municípios, porque o investimento é necessário para o desenvolvimento social e econômico dos municípios, sem recorrer a operações de empréstimo, especialmente junto às instituições financeiras no mercado de capitais a nível internacional, né? Como é que a gente vai fazer isso? Esse é um debate, nós precisamos fazer isso. Tal questão, dentre outras, né? Como é que nós vamos financiar o investimento nos municípios? Nós temos que discutir isso publicamente, né? Com base em argumentos políticos sólidos, argumentos técnicos e, principalmente, buscar possíveis soluções para a necessária ampliação dos investimentos nos municípios, porém, sem recorrer a operações de empréstimo junto ao mercado de capitais internacional. Então, em muitos casos, nós precisamos ampliar esse debate, porque a solução
para os problemas enfrentados pelos municípios, muitas vezes estão fora do âmbito municipal. Por exemplo, nós temos que pensar em reforma tributária. Nós precisamos pensar na redefinição do Pacto Federativo. Nós precisamos pensar se os municípios cada vez mais recebem encargos na prestação de serviço, é necessário que a União e o Estado, em contrapartida, transfira mais recursos para viabilizar o financiamento dessas ações e serviços públicos oferecidos pelos municípios, né? Enfim, essas operações de crédito, especialmente em moeda estrangeira, poderão comprometer, num futuro muito próximo, as finanças de diversos municípios brasileiros. Muitas vezes, parte das receitas, né, que entram nos cofres públicos na forma de empréstimos, o prefeito gasta esse dinheiro, inaugura as obras, só que no curto e médio prazo, essas receitas decorrentes de empréstimos vão se transformar em pesados encargos do ponto de vista de juros, taxas administrativas e, principalmente, a amortização dessa dívida, né? Então, nós precisamos pensar nisso, né? Bem, o escoamento de parte do fundo público municipal para o pagamento de despesas com a dívida pública, especialmente em moeda estrangeira, poderá comprometer, então, no nosso ponto de vista, a oferta de serviços públicos por parte dos municípios. Então, você pode ter uma situação que o município, além de não ter dinheiro, daqui a um tempo ele vai ter que gastar cada vez mais uma parcela mais ampla do seu orçamento para remunerar o capital rentista, né? Nós entendemos, para concluir, que a população brasileira tem o direito de conhecer a natureza desse processo de endividamento dos municípios. Nós precisamos saber quais foram os montantes recebidos, onde eles foram investidos, quanto é que foram pagos, quais foram as cláusulas desses empréstimos, qual foi a taxa de juros, quais foram os encargos financeiros, tudo isso a população tem o direito de saber, né? Para garantir a renda. Nós precisamos perguntar, esses empréstimos têm servido para garantir a rentabilidade do capital rentista ou eles têm servido para o desenvolvimento econômico e social dos municípios? Nos parece, a princípio, que esses empréstimos servem especialmente para viabilizar, garantir a rentabilidade do capital rentista em detrimento, no curto e médio prazo, de políticas sociais que os municípios necessariamente têm que oferecer para garantir os direitos sociais que estão lá previstos formalmente no artigo 6º da Constituição Federal. É isso, gente, e ficamos por aqui para ficar no tempo. Obrigado. Olha, muito obrigado. Eu devo registrar que o Fórum pela Redução da Desigualdade Social está em débito com os 3 palestrantes que apresentaram exposições absolutamente extraordinárias. Eu vou ter que correr, porque a gente tem um mundo de perguntas aqui. Eu vou tentar resolvê-las invertendo o tempo dos participantes, né? Primeiramente, no chat, as pessoas ficam perguntando se os slides, o material apresentado, ficarão disponíveis para acesso ao término do vídeo. Eu gostaria de contar com a colaboração de vocês para que nos permitissem colocar as exposições completas no site do Fórum pela Redução da Desigualdade Social, para que os nossos internautas tenham acesso. Gostaria de receber o material apresentado para consultas posteriores. Aí é uma pergunta uma mensagem da Ariana Machado. Eu sugeriria, né, que você entre na página do fórum, que lá vai estar disponível. E aí vamos às perguntas. Eu estou propondo o seguinte, eu vou inverter a ordem. O primeiro a responder as perguntas que foram encaminhadas seria o Luiz Fernando Reis. E aí, Luiz Fernando, em relação a você, é o seguinte: a proposta de reforma tributária, por acaso, aborda a questão das transferências correntes entre governo federal, estados e municípios? Eu vou fazer 3, e aí você anota e responde quando eu te passar a palavra. Quão absurdo é, em relação a outros países em processo de desenvolvimento ou já desenvolvidos,
o peso sobre o PIB do investimento dos municípios, e aí pode falar até do investimento nacional. Se fala muito em renúncia tributária, né? Que privilegia segmentos mais estapafúrdios do mundo. Mas ninguém fala em reforma tributária no nosso imposto de renda, né? O meu é 27,5% na fonte. E ninguém fala em me dar uma isenção ou redução. Para ti foram essas. Para o José Menezes, especificamente, tem uma que pergunta o seguinte: qual o papel da dívida interna, principalmente, e da externa na desigualdade social que existe no Brasil? E o que você pensa em relação ao binômio? Estados são ineficientes, empresas públicas são ineficientes, mas o que se diz quando empresas privadas e bancos vão à falência? E queria que você comentasse um pouco mais o grau de impacto social e na desigualdade quando se percebe pela sua exposição que o Brasil, independentemente, é responsável por quase todos os homicídios do mundo. A diferença é muito pequena. Para Maria Lúcia Fatorelli, vieram as seguintes perguntas. Como a taxação de grandes fortunas pode nos auxiliar para minimizar as fragilidades sociais no Brasil? A desigualdade, né? Por óbvio. O modelo tributário regressivo apoiado pelo Senado, pelo Congresso, estados, municípios e pelos grandes grupos de interesse dos ricos. Como você vê esse aspecto? E ninguém está falando aqui em tributação sobre os riscos para que tenha uma poupança de 40 mil, 50 mil, 60 mil. Né? Não é disso que se trata, é importante deixar claro. Mais uma, qual o papel do Bacen independente nesse esquema que propicia para nós uma desigualdade de tamanho tão agudo no Brasil? E, por último, aí para os três, o que nós temos hoje? Os economistas gostam de discutir isso. É uma inflação provocada pelo aumento dos custos, pela baixa demanda e pela oferta reduzida? Que equação é essa? Né? Classicamente, os economistas discutem a inflação como de demanda ou de oferta. Mas, na minha modesta opinião, o cenário é completamente outro. Né? É uma inflação com baixa demanda, com baixa oferta e elevados custos de produção. Gostaria de ouvir os comentários. Agradeço, vou aproveitar para registrar o agradecimento a todos os palestrantes e queremos contar com vocês mais vezes, viu? Muito obrigado. Por favor, vamos começar pelo Luiz Fernando. Quanto tempo eu tenho e é só essa rodada de perguntas, é isso? 5 minutos. Eu fiz tudo de uma vez para poder, porque o tempo da live essa rodada, né? Eu não controlo. Responder e dar tchau, é isso, Wellington? É isso. Quem controla é a Renata, que é a minha chefe. Perfeito. Minha chefe. Não, e esse povo que tem o sobrenome Reis é controlador, hein? Vamos lá. Eu vou centrar, porque são questões, eu acho que tem a ver, vou centrar a resposta na questão da reforma tributária, né? Eu penso que nós, que moramos no município, estamos preocupados com a situação que os municípios estão atravessando, né? Eu penso que a gente tem que se dedicar muito a discutir a reforma tributária, né? Aliás, conhecer. Porque os grandes meios de comunicação, eles divulgam as propostas de reforma tributária do ponto de vista do capital, né? As reformas que interessam ao capital. Mas lembrar que o professor Fagnani coordenou uma proposta de reforma tributária que os partidos de oposição subscreveram, apresentaram no Congresso Nacional, né, Maria Lúcia? Que leva o nome tributário super ricos, né? Eu acho que nós temos que entrar nessa discussão de reforma tributária, né? Porque, como foi dito, nós temos um sistema tributário regressivo, nós não podemos cair no conto do vigário que a carga tributária no Brasil é grande, não é. O problema da carga tributária é que ela é regressiva. Para que a gente viabilize
a oferta de saúde, de educação pública, gratuita, com qualidade, nós temos que ter um fundo público substancial. Para isso, você tem que ter uma arrecadação tributária que possa garantir, né, financiar a oferta de política social. Nós precisamos entrar nesse debate, né? Então, tem uma proposta que poucas pessoas conhecem, porque os grandes meios de comunicação não divulgam, a gente precisa conhecer essa proposta, debatê-la, né? Porque essa proposta veja, ela se propõe a tributar o super rico, pessoas que ganham mais de 60 mil reais por mês, vai atingir 0,3% da população, em torno de 650 mil pessoas que pagariam mais impostos. Ao mesmo tempo, a proposta, coordenada pelo professor Fagnani, né, vai desonerar parcela significativa da população brasileira, né? Tem gente que paga imposto de renda, que é um absurdo, né? Ganha pouco mais, um salário mínimo e meio está pagando imposto de renda, né? Nós precisamos pensar, então, uma reforma tributária que possa onerar os super ricos, desonerar os trabalhadores, principalmente o consumo, né? O trabalho, e com isso a gente ampliar o fundo público e, mais do que isso, também pensar numa redistribuição da arrecadação tributária, porque essa arrecadação tributária está centralizada na esfera federal e é no município que nós moramos, que acontecem as coisas, né? Então, penso que, para a gente resolver os problemas que os municípios estão atravessando, primeiro, nós temos que ampliar o fundo público, nós precisamos fazer uma reforma tributária que amplie a arrecadação tributária. De que jeito? Onerando os mais ricos, os super ricos. E, ao mesmo tempo, a gente possa descentralizar essa arrecadação para que possa chegar nos municípios, né? Enfim, penso que, para concluir, que nós temos poucos estudos em relação aos municípios, né? Nós conhecemos relativamente bem como é que opera né? Como opera o sistema da dívida a nível federal. Nós já temos muitos estudos como é que está operando o sistema da dívida nos estados, e penso que é um desafio da luta cidadã, né? Do cidadão brasileiro, daqueles interessados em construir um desenvolvimento com justiça social, que a gente aprofunde estudos a respeito da situação dos 5.570 municípios. Então, é uma tarefa gigantesca. Eu penso que os núcleos de auditoria cidadã da dívida e todas as pessoas interessadas em desenvolvimento com justiça social precisam focar seus esforços para entender as finanças municipais, para fazer uma radiografia de como está a situação dos municípios, e penso também, por último, que os programas de pós-graduação das universidades brasileiras têm a obrigação de tomar este problema como um problema de pesquisa. Não dá mais, por exemplo, para nós investigarmos o financiamento das políticas municipais de educação, por exemplo, de Cascavel, sem vincular o financiamento da educação com o crescimento exponencial de endividamento público. Então, nós temos que fazer uma conexão, os programas de pós-graduação têm que se debruçar cada vez mais sobre o endividamento público, né? Então, concluo agradecendo, né, o convite para participar desse evento, dizer que foi um prazer ouvir o Menezes, ouvir a Maria Lúcia, que a gente sempre aprende, e dizer que esse desafio de conhecer cada vez mais os municípios, penso que é uma tarefa que mais pessoas, a juventude precisa se agregar se agregar no nosso movimento e ajudar a cumprir essa tarefa, porque o país que nós queremos construir com justiça social será obra de nós mesmos. Ninguém vai fazer por nós, né? Somos nós que vamos ter que construir esse país com democracia, com participação popular e principalmente com justiça social. Muito obrigado e até a próxima. Quem agradece é o Fórum pela Redução da Desigualdade Social, professor. Agora, com a palavra, o professor José Menezes. Bom, agradeço as perguntas. E a questão colocada é o papel da dívida externa e interna na desigualdade social. A primeira observação é que a desigualdade social não tem aqui sua única determinante. Na verdade, se nós olharmos o estudo que Thomas Piketty fez recentemente em vários países, inclusive desenvolvido, o que ele constatou é que nos 2 últimos séculos a concentração de renda não foi só uma característica dos países subdesenvolvidos, mas também dos países ricos. Ou seja, essa é uma característica própria do capitalismo. Agora, além
qual o problema que está colocado aqui? O problema está aqui exatamente o quê? Na concentração da propriedade, na concentração do fundo público para subsidiar o agronegócio e não a agricultura familiar. Ou seja, nós temos o caráter de classe do Estado, que, ao cobrar imposto, cobra de pobre. Mas, na utilização, o que nós fazemos aqui em Alagoas, no estado que eu moro? Faz-se uma renúncia fiscal de 700 milhões. Para quem? Para os grandes grupos. Paga a dívida pública de aproximadamente 660 milhões. Para quem? Para os banqueiros. Ou seja, o Banco do Estado aqui, ele não foi utilizado para financiar o pequeno empresário, para financiar o projeto habitacional. Ou seja, o Estado brasileiro não está preocupado em reforma agrária, ou seja, para falarmos da desconcentração ou da redução das desigualdades, nós temos que primeiro questionar o próprio modelo, mas o principal, como é que a dívida aprofunda isso? Aí sim é bem claro. Porque, veja só, o Estado de Alagoas tomou emprestado junto à União 500 e poucos milhões para cobrir o rombo dos bancos, do Produban, feito pelos usineiros, que usaram isso para o quê? Para se capitalizar, para se tornar, não mais usineiros, mas tornar outros setores. E depois o que aconteceu? Esta dívida foi transformada, dívida privada transformada em dívida pública. Então, o que significa isso? Significa a precarização do serviço público, a geração de emprego, porque o setor privado aqui e no país inteiro, vamos pegar o agronegócio do Mato Grosso, onde eu nasci, se gera muito pouco emprego, se paga muito pouco salário. Olha, 41% da população brasileira ganha até um salário mínimo. Então, nós temos um modelo de desenvolvimento baseado no modelo agroexportador que gera de certa forma, isso. A história do Estado ineficiente. Aí eu pergunto, quem é que está na gestão do Estado? Esse é o velho dilema do super-homem e do Clark Kent. A Lois Lane não consegue ver que um tem a cara do outro. É a mesma coisa. Aqui, o que nós temos? Nós temos um conflito de interesse. Os agentes privados estão na gestão do Estado, mas eles estão na gestão do Estado não para atender às demandas sociais. Eles estão na gestão do Estado para atender às demandas privadas. Então, esse é o grande problema. E o que acontece? Quando eles quebrarem, não se preocupe, vai ser salvo. Ou seja, se nós pegarmos agora na crise de 2008, foram 19 trilhões de dólares para salvar as grandes empresas e grandes bancos do mundo. Então, isso mostra exatamente o quê? Que o Estado, se é mal gerido, ele é mal gerido para quem? Mas quem está no comando? É Super-Homem ou é Clark Kent? Ou seja, isso é difícil de colocar para a população, porque ela começa a odiar o Estado, porque o Estado não oferece a ela saúde, mas ela esquece que ela é parte integrante da composição desse Estado. Porque na hora de votar, ela vota em quem? Ela vota numa pauta moral, ela volta. Então, esse é o grande dilema que eu sempre uso, né? Não se percebe que quem está na gestão do Estado é eficiente para o setor privado, porque aí ele consegue aprovar a renúncia fiscal, aí ele consegue liberar a linha de crédito. Olha, para vocês terem uma ideia, a empresa de energia de Alagoas, a CEAL estatal, foi vendida por R$50 mil. E depois a Energisa, a Equatorial, tomou emprestado 520 milhões do Estado. E aí ele relaciona a terceira questão, que a terceira questão é exatamente isso. Nós estamos vivendo exatamente essa grande hipocrisia. A Energisa, no Piauí, foi vendida Energisa não, a Cepisa, a empresa de energia do Piauí, foi vendida também por R$50 mil. E, por coincidência, no Rio Grande do Sul também foi vendida por R$50 mil. Eu estou curioso para saber por que essas empresas, em regiões diferentes, são vendidas por R$550 mil e depois elas pegam dinheiro estatal subsidiado. Então, esse é o grande cinismo. Existe um processo que diz que o Estado é ineficaz, que o Estado é isso, que o Estado é aquilo, mas, na verdade, o que o Estado faz? Ele pega, assume o seu banco estatal é a fonte do financiamento do setor privado. E depois isso se converte em dívida. Porque o que está acontecendo? Todas as empresas estatais que foram privatizadas, a parte boa ficou com o agente privado
E a parte ruim ficou com as empresas de água, de todas as estatais que foram privatizadas, elas acabaram sendo, na verdade, esse processo de conversão. Então, eu diria exatamente isso. Estamos vivendo uma situação em que nós temos um Estado gestor da barbárie. Só que tem um detalhe: cada vez mais os agentes privados estão na gestão do Estado, cada vez mais eles cortam e comprometem as políticas públicas, e aí, como disse o Luiz Fernando e Maria Lúcia, o que aconteceu? Estado, município e União viraram o quê? Viraram os grandes tomadores de empréstimos dos bancos. Seja... e outra coisa, só para fechar, quem que é dono da Equatorial? É o Lehman, segundo o Sindicato dos Urbanitários, da Federação dos Urbanitários. Quem que é dono da Equatorial? É um grande banqueiro, que não usa seu dinheiro para comprar por 50 mil, ele usa o dinheiro do BNDES. Então, essa última questão, ela nos remete exatamente a essa grande capacidade que a burguesia tem de dominar os meios de comunicação, de impor os valores e subjetividade e desinformação do sistema da dívida, e que transforma em heróis os agentes privados e transforma em bandidos o agente estatal, que é gerido pelos próprios agentes privados. Bom, essa a grande tarefa nossa: ir para as escolas e dialogar com a população para mostrar que Clark Kent e Super-Homem são os mesmos. E a Lois Lane é igual à população brasileira e mundial. Ela não consegue perceber o caráter de classe, mas a tarefa nossa da Auditoria Cidadã é exatamente fazer isso. Nós fizemos isso com a nossa pesquisa. Nós fomos para as escolas, mas isso não é nada. Nós precisamos manter a auditoria, ir para a população, dialogar com todos eles, porque foi isso que levou ao sucesso da auditoria feita no Equador. Maria Lúcia participou, e o que aconteceu lá? Descobriram que 70% da dívida era ilegal, por vários motivos. O que eles fizeram? Suspenderam o pagamento da dívida ilegal e transformaram esses investimentos na esfera... Investimento não, esse dinheiro do setor público indo para o setor financeiro, ele foi transformado em investimento social, que essa é a grande tarefa. Por que é que nós estamos pagando uma dívida que é dívida de usineiro, que é dívida das burguesias locais? Então, eu encerro exatamente colocando a importância de, em cada estado, fazermos essa auditoria, porque a população precisa saber disso. Porque até agora, o que acontece? Ela não tem acesso à informação, e por isso ela acaba acabando odiando o Estado, só que, na verdade, ela esquece que o Estado está sendo gerido pelo interesse privado. Muito obrigado, e é fundamental esse debate, porque a nossa tarefa é exatamente isso, não é só fazer auditoria, é levar para os movimentos sociais, porque é aí que está o caminho para termos a virada do jogo. Bom, muito obrigado. Léo, seu microfone está fechado. Tá. Vou ter que repetir. Quem agradece sou eu, professor José Menezes Gomes, pela sua exposição, em nome do Conselho Federal e sobre a desigualdade social. Eu consegui mais uns minutinhos, Maria Lúcia, não são muitos. E aí, agora, a palavra é sua, por favor. Certo, Léo, muito grata. Eu quero agradecer também meus companheiros de mesa, professor Luiz Fernando, professor Zé Menezes, e antes de responder as perguntas, agradeço pelo envio das perguntas, eu queria dialogar com os dois, começando a responder a pergunta ali, pelo menos dar uma pista, né? O Luiz Fernando terminou a apresentação dele, como ampliar investimentos sem recorrer a empréstimos junto aos bancos, né? Tanto nacionais como estrangeiros. Imagine, professor Luiz Fernando, aqueles quase 2 trilhões de dinheiro da sociedade, que ficam lá esterilizados, parados no Banco Central, rendendo juros para os bancos. Imagine se o Banco Central parasse com isso, parasse com essa remuneração injustificada, quanto dinheiro poderia estar sendo emprestado para os bancos, para os municípios, a juro baixo?
fazendo o dinheiro circular na economia, resolver os problemas municipais, os municípios não precisariam estar entrando nesses empréstimos nocivos, como você mostrou o caso aí de Cascavel, não é? É um exemplo. Eu daria também o exemplo, no caso dos municípios, da PBH Ativos SA, que é a nova modalidade aí da securitização, que eu vi no chat, uma pessoa falou, não, ela está falando fraudulento, a palavra fraudulento. Gente, é fraudulento. Um tipo de negócio que cria uma empresa estatal para emitir papéis com garantia pública. E o pagamento é por fora do orçamento. Vocês viram naquele diagrama que eu mostrei? O pagamento é feito com o desvio dos tributos antes de chegar aos cofres públicos. Se isso não é considerado fraude, nós temos que redefinir o que é fraude. Tá? Um pagamento que não é contabilizado na contabilidade pública, um pagamento que acontece durante o percurso do dinheiro na rede bancária, é fraudulento. Acho que o nome da pessoa que falou ali no chat é Francineide. É fraudulento, Francineide. Tanto é que o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais suspendeu. Tem parecer do Ministério Público de Contas que fala também que criaram um subterfúgio para gerar uma dívida ilegal que é paga por fora. Então, eu queria dialogar isso em relação à dívida dos municípios. Em relação à dívida dos estados, como eu me alonguei nos municípios, eu vou só mostrar, tem esse livro aqui, ó, Auditoria Cidadã da Dívida dos Estados, que é um dos únicos livros que existe no Brasil sobre dívida dos estados. Vocês não vão achar bibliografia, não. É um tema escondido para que a população não saiba. Por exemplo, o caso que o professor Menezes colocou, que o povo alagoano está pagando dívida de usineiro. E pagando várias vezes, porque já pagou mais de 3 vezes e deve 5 vezes. A conta não fecha. Tem que fazer auditoria. Aqui nesse livro tem muito dado, muita explicação. Esse livro está gratuito. O PDF dele é gratuito na página da Auditoria Cidadã da Dívida. Tá? Desse e de outros livros, todas as nossas publicações estão com acesso gratuito na página da Auditoria Cidadã. Lá no menu, vocês podem entrar em livros e vocês vão chegar lá nele, podem baixar gratuitamente, tá? Vamos, então, às perguntas, né? Vieram 2 perguntas da questão tributária. Uma sobre a taxação das grandes fortunas e outra sobre o modelo regressivo, né? E uma está ligada à outra, né? Por que o modelo é regressivo? Porque rico não paga. Então, quando se fala em carga tributária de 33%, como o professor Luiz Fernando falou, não é uma carga alta, mas ela não é a mesma para todas as pessoas. Se vocês pegarem um servidor público que ganha acima de R$5.000, a carga dele é mais de 50%, porque ele paga 27,5% de imposto de renda na fonte, ele paga no mínimo 14% de previdência, ele paga IPTU, seja a casa dele própria ou alugada, ele paga IPVA se ele tiver um carro, ele paga imposto sobre o consumo de tudo que ele compra para a família dele, de vestuário, de medicamento, de alimento, de gasolina para o carro, tudo. Então, se você botar na ponta do lápis, façam a conta. Dá mais de 50%. Então, um trabalhador, uma trabalhadora que ganha acima de R$5.000 e é servidor público, está pagando mais de 50% de tributo. Agora, se você pega, tem uma tabela, está no artigo, tem um artigo que nós publicamos há pouco tempo, ganham acima de 320 mil ao mês e quase não pagam impostos. Esse artigo está na página da Auditoria Cidadã. Lá tem uma tabela oficial da Receita Federal que mostra que 29 mil pessoas recebem acima de R$320 mil ao mês. E esse grupo seleto de 29 mil pessoas
quase não paga imposto. Por quê? Porque não existe tributação sobre grandes fortunas no Brasil. Não existe tributação sobre lucros e dividendos há 25 anos. Eles estão com uma isenção há 25 anos. E vocês viram a gritaria quando a Câmara aprovou uma tributação para alguns. Vocês viram a gritaria, o processo já tá na gaveta. Ninguém mais está falando desse projeto da reforma do imposto de renda, né? E que foi aprovado na Câmara. É muito importante, sim, taxar grandes fortunas. Nós, inclusive, assessoramos os parlamentares que apresentaram o PLP 9 de 2019. Vocês podem consultar no site da Câmara dos Deputados, PLP 9 de 2019, tem lá toda a fundamentação. Se tributar grandes fortunas mesmo, é como o Wellington Leonardo falou, nós não queremos grandes fortunas, gente, né? Quem tem uma casa, um sítio, um carro, não. Grandes fortunas é acima de 50 milhões de reais, acima de 20 milhões, depende do projeto. Nesse projeto que a gente assessorou, é acima de 50 milhões de reais, daria uma arrecadação de 4 bilhões por ano. Aliás, desculpa, 40 bilhões por ano, tá? 40 bilhões. É importante. Quanta coisa poderia ser feita com 40 bilhões? Só para dar uma ordem de grandeza, ano passado, o orçamento anual da educação, no ano inteiro, ficou... deixa eu só conferir aqui o dado certinho. Foi ano passado, ó, deixa eu ter uma tabela aqui, o gasto anual ela está no artigo também, que está na página da Auditoria Cidadã. Se vocês clicarem no gráfico de pizza, vocês vão chegar nessa tabela, tá? Eu devia ter entrado lá, que eu ia achar mais rápido do que onde eu estou procurando aqui. Achei. Ano passado, os gastos anuais, o orçamento anual da educação foi 88 bilhões. Então, assim, se nós conseguíssemos 40 bilhões com o imposto de grande fortuna, alguém poderia dizer, poxa, dá para aumentar em quase 50% os investimentos em educação na esfera federal. Qual é o problema que a gente enfrenta? Para isso valer assim, tem que revogar a emenda do teto. Porque nós estamos aí com a emenda do teto, emenda constitucional 95. Não pode gastar mais do que gastou lá em 2016, corrigido pelo IPCA anualmente. Então, a gente está aí com esse garrote. Então, aumentar grandes fortunas, cobrar imposto sobre grandes fortunas é importante? É. Cobrar imposto sobre lucros e dividendos é importante? É. Mudar completamente o modelo tributário, porque ele é focado no imposto sobre o consumo, que faz com que os pobres paguem mais, proporcionalmente, à renda deles. Então, é preciso mudar isso. Mas também tem que mudar, tem que revogar a emenda 95, senão não adianta, tá? Então, tem um outro artigo, qual reforma tributária queremos? Está lá também na página da Auditoria Cidadã, e nela a gente analisa essas PECs que estão no Congresso Nacional, a PEC 45, a PEC 110, esse estudo do professor Faiani, que o professor Faiani coordenou, está tudo comentado nesse artigo, qual reforma tributária queremos, que agora não vai dar tempo de eu alongar aqui. A pergunta sobre o papel do Banco Central independente, gente, primeiro, independente em relação a quê, né? Porque o Banco Central sempre atuou, na prática, independente dos interesses nacionais, descumprindo o que está lá no artigo 192 da Constituição. O que está lá? O sistema financeiro deve atender aos interesses da coletividade. E o Banco Central nunca se preocupou com isso. Agora que ele é independente pela lei, aprovaram a independência sem tutela, sem subordinação a nenhum ministério. Ele faz o que quer.
E quem é que faz? E quais as atribuições do Banco Central? É simplesmente um órgão que controla a moeda do país, o principal preço da economia, que são os juros, o câmbio, a política monetária inteira. Então, é muito poder para ficar completamente independente por conta própria, sem dar satisfação a ninguém. E se o Banco Central erra? Não tem problema, não acontece nada. Você que está me ouvindo vai pagar a conta, como está pagando. Está vivendo no avesso do país que poderia estar vivendo. E o principal responsável é o Banco Central. Isso está ligado à pergunta, à provocação que o Wellington Leonardo colocou. Concordo inteiramente, Wellington Leonardo. A inflação está disparada, é uma inflação de preços administrados e de preço de alimentos. Nós temos baixa demanda, nós temos oferta reduzida, e aí vem o Banco Central e fala que tem que aumentar juros para controlar essa inflação? Mentira! Mentira deslavada! Que vergonha! Que vergonha que eu fico de ver o presidente do Banco Central lá, vai subir a Selic quanto precisar para aumentar, para controlar a inflação. Será que ele pensa que a população brasileira inteira é idiota? Ou ele está tranquilo, porque o Congresso deu carta branca, ele faz o que quer, deu errado, a conta quem vai pagar é o Tesouro Nacional, por quê? Colocaram o Banco Central independente, mas não revogaram o artigo 7º da Lei de Responsabilidade Fiscal. E o que está lá no artigo 7º da Lei de Responsabilidade Fiscal? Qualquer prejuízo do Banco Central, transfere para o Tesouro Nacional. Por isso que eu falo que você paga a conta. Porque é o dinheiro que você paga dos seus tributos, que está lá no Tesouro Nacional, é que vai pagar o prejuízo do Banco Central e das suas atrapalhadas, das suas decisões erradas. E isso não é de hoje não, viu, Wellington Leonardo? Nós fizemos, inclusive, um painel do nosso seminário nacional, agora em 2021, que falou sobre a responsabilidade do Banco Central, a política monetária suicida e a responsabilidade histórica do Banco Central. Quando ele assumiu o papel de devedor da dívida externa na década de 80, quando ele fechou os olhos para a suspeita de prescrição da dívida externa em 1992, e essa dívida externa foi ressuscitada lá no Plano Brady, quando ele praticou a política monetária suicida na década de 90, impactando inclusive na dívida dos estados, de municípios e na economia nacional toda. E agora, né, com a remuneração da sobra de caixa dos bancos, não agora, essa remuneração vem de longa data também, mas vem piorando de Meirelles para cá, tá? Vem piorando, pela primeira vez chegou em $500 bilhão em 2009. Tá? E lá, no governo Lula ainda, o PIB vinha crescendo em média 4%, teve ano que cresceu 7% no governo Lula, do PIB. E quando Meirelles elevou a compromissada para $500 bilhão em 2009, de repente o PIB teve uma queda de 0,5%. É automático. Aumentou a escassez de moeda, aumentou a taxa de juros, o PIB cai. Bom, para finalizar, não é, eu queria agradecer, em primeiro lugar, o Fórum por essa oportunidade, chamar as pessoas para acessar também as páginas da Auditoria Cidadã da Dívida, porque, como meus companheiros de mesa já falaram, esse tema, infelizmente, ainda não está em debate como deveria, porque é um tema central, junto com os outros 4 eixos, né, do modelo errado que atua no Brasil, como eu falei, além do sistema da dívida, política monetária suicida, o modelo regressivo, tributário regressivo, e o modelo agrícola e de mineração predatórios, né, que atuam aqui também, não contribuem nada para o Estado.
é muito importante que a gente saia do avesso, né? Como eu comecei falando na minha fala, nós temos que sair do avesso. É hora de virar o jogo, que é o nome de outra campanha que está lá no nosso site também. Eu agradeço e fico aguardando todos vocês lá nas nossas páginas da Auditoria Cidadã para seguir com esse debate. Vamos continuar participando aqui das outras mesas do webinário, não é, Wellington? Com certeza, nas próximas, sempre às sextas-feiras, né? Com certeza você vai falar aí. Então, muito grata, um forte abraço para todos e todas. Agradeço ao professor Menezes, professor Luiz Fernando, e principalmente ao Wellington Leonardo, em nome dele, agradecendo todo o fórum e as pessoas que participaram aqui com a gente, e mandaram perguntas, etc. Um abraço para todos, cuidem-se. Muito obrigado de novo a todas né? E todos. Essa mesa estava meio desequilibrada, né? 3 homens e só uma mulher. A gente vai resolver isso no futuro. Mas, enfim, eu queria só finalmente registrar 2 questões. Primeiro, que a proposta de reforma tributária necessária, que o Fagrinani coordenou, mas que teve a participação de 40 especialistas em tributação, o COFECOM apoiou. Isso começou, na verdade, antes das minhas gestões como presidente do Conselho Federal. Eu estive no lançamento dela no Congresso Nacional, enquanto era presidente. Os partidos progressistas se basearam nela para construir suas propostas. Evidentemente, não incorporaram todas elas, mas se basearam nela para se contrapor à proposta de reforma tributária do, lamentavelmente, economista Paulo Guedes. A correlação de forças é perversa. Não dá para desconsiderar isso, né? Mas o que nos importa é continuar fazendo o nosso trabalho nesses espaços em que podemos para tentar revertê-lo. Quanto à questão do Equador, o Rafael Correia esteve no Brasil quando foi eleito, e eu tive o prazer de participar de uma reunião com ele, em que eu perguntei a ele, quando é que você vai cair? Ele veio com a maioria ministras, né? Dos setores indígenas, dos setores de mulheres. Ele disse, olha, eu vou cair quando eu cancelar o acordo com os Estados Unidos da base americana no Equador e quando eu fizer um governo mais progressista. Eu guardei isso na memória. Ele não caiu por isso. Ele caiu por movimentos internos da burguesia equatoriana. E eu lembro que naquele dia foi uma tarde, a gente almoçou assim muito rapidamente, que ele tinha outros compromissos, em que ele elogiou o trabalho da Auditoria Cidadã da Dívida. E registrou o seguinte, graças ao trabalho deles, eu fui capaz de negociar imensamente a redução da dívida ilegítima do Equador com os países desenvolvidos, principalmente os Estados Unidos. Então é isso, gente. Eu agradeço muito. Eu vou conversar com o nosso staff para que a gente possa aumentar um pouquinho o tempo das exposições, porque eu, pessoalmente, me senti um pouco prejudicado, porque fiquei tendo que cortar vocês. Lamento, é o papel do moderador. Aliás, fiz mais perguntas, talvez, do que deveria, mas aí é a pressão dos internautas. Muito obrigado, boa noite, bom fim de semana, e eu vou cozinhar o meu jantar. Tchau. Gratidão, boa noite.